E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante quando você tem um NAS. Hoje nós vamos falar mais especificamente de um QNAP, mas muitas dessas dicas que eu vou falar para você aqui, você pode aplicar para outros tipos de NAS, para um Synology, para um TrueNAS, um Asustor e entre outros. O que nós vamos falar hoje é sobre segurança com o seu NAS. Eu não sei se você já viu aí alguns relatos na internet, mas várias pessoas tiveram os seus NAS hackeados, principalmente da marca da QNAP, que ele estava aí com problema de segurança, a gente não sabe se ele foi totalmente corrigido ou não. Mas o que acontece é que as pessoas que estão hackeando, eles vão lá no NAS, aproveitam um problema de segurança do NAS e codificam todos os seus arquivos, né? Eles ficam com uma extensão que você não consegue abrir. Aí eles pedem que você pague um valor, que é um valor até considerável, para que você possa acessar novamente os seus arquivos. Isso é um problema muito sério mesmo, porque você vai precisar pagar um valor. Me parece que o último valor que eu vi, ele é um valor calculado em Bitcoin, ele estava em torno de 600 euros, né? O que daria talvez aí em torno de 5 mil reais no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então realmente é um valor considerável. Aí ele coloca uma extensão em todos os seus arquivos que você não consegue mais acessar seus arquivos se você não tiver uma chave de acesso. E essa chave você compra, né, pagando esse ransom para a pessoa que fez isso com você. Eles te dão um endereço e tudo mais. Então a gente vai tentar minimizar um pouco essa situação. Então é algo muito sério, né, que você deve levar isso em consideração para qualquer aparelho que você use, seja um QNAP, um Synology, um TrueNAS, Asustor, né, e todos esses outros que tem por aí. Porque uma vez que você está na internet, você está em um campo aberto, né? Então não há 100% de segurança na internet. Sempre existe alguém mais esperto do que os sistemas de segurança para burlar isso daí, né, e tentar roubar dinheiro das pessoas. Então vamos ver aqui alguns passos simples que você pode fazer. Alguns desses passos eu peguei aqui do site da própria QNAP e outros são passos que eu já faço, né, algumas coisas que eu já faço para poder me assegurar ou para evitar um pouco, para minimizar um pouco essa questão dos meus arquivos que estão na internet. Então vamos a eles. Então hoje, como nós vamos falar provavelmente do QNAP, né? Eu disse que você pode aplicar esse a outros NAS, mas sempre a gente pode fazer um vídeo aí para os outros, né? Para ser um pouco mais preciso. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: uma vez que você está na internet, você está num campo aberto. Qualquer pessoa que tem um conhecimento aí, ela pode entrar no seu sistema e roubar, né? Não somente no seu NAS, como também o que estiver na sua internet. Se ele acessar a sua rede, ele pode acessar suas senhas, os seus produtos que você tem, como por exemplo no Dropbox, contas bancárias, né? E aí vai e ele faz aí uma festa com seus dados. Pode roubar identidade e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: pensar o seguinte: todo serviço que você abre na internet, seja ele de um SSQ, Telnet, FTP, VPN, NAS, iSCSI, né, que são todas essas aqui, eles trazem um problema de segurança, né? Eles deixam uma porta aberta no seu sistema da internet. Então a primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte: deixar aberto na internet somente aquele sistema que você precisa. Se você não precisa de um sistema, desabilite esse sistema no seu NAS. E é mais ou menos aí que nós vamos conversar sobre isso. Já que nós estamos falando aqui nesses sistemas de segurança, a QNAP ela recomenda que alguns serviços, né? Os serviços que trazem mais risco são, por exemplo, o SSH, e tem o 22 que é a porta dele, o Telnet, 131, que é a porta dele, SMB, AFP, NFS, iSCSI, o NAS Web Management Interface. Então, se você não precisa nenhum desses sistemas aqui, se você não usa, vá lá no seu NAS e desabilite um por um. Como eu tenho aqui o QNAP, é bem tranquilo você fazer isso. Deixa eu ver se eu tenho o meu QNAP aberto aqui. Você vai lá no Control Panel, na parte da internet. Aqui você tem todos eles. Ó. É só você ir aqui e desabilitar o serviço que você não usa. Não usa um sistema, né? Não usa o sistema. É só você vir aqui e desabilitar um por um, né? Então, aí você vai minimizar
o perigo que você tem na internet. Mas eles recomendam um sistema interessante que é o FTP, que é o sistema que eu uso. Eu sempre usei o FTP e a VPN, né? Eles precisam ter essas portas abertas. Quando você habilita o FTP, geralmente a porta 2021 ela é automaticamente aberta, mas para o VPN não, às vezes você vai ter que abrir a porta. Mas o FTP é muito bom, eu consigo acessar os meus arquivos tranquilamente aqui na minha rede, dentro da minha rede, né? Eu consigo acessar usando o sistema da Apple, o sistema da Android. Da Apple eu tenho um aplicativo que eu tive que comprar esse aplicativo, deixa eu ver o nome desse aplicativo aqui que eu uso para o sistema da Apple. É um arquivo muito seguro, né? Um sistema muito seguro, eu transfiro dados assim de forma muito fácil entre os sistemas da Apple, seja um iPhone, seja um iPad, que é o sistema FTP Manager. Eu vou colocar o link dele, FTP Manager Pro. Você tem a versão que não é Pro, né? Mas a Pro você precisa pagar e não é muito caro. Os aplicativos da Apple não são muito caros. Agora, como eu não trabalho com o sistema da Android, infelizmente eu não sei um sistema de FTP para passar para você, mas é questão de testar mesmo. Provavelmente você vai ter que pagar por usar o FTP. Com o FTP eu consigo transferir dados entre os meus aparelhos, do computador para o NAS, do NAS para o computador, do iPad ou do iPhone para o NAS e vice-versa. Eu uso, por exemplo, a minha Apple TV através do FTP para assistir meus filmes, meus vídeos, né? Na Apple TV também tem um FTP Manager lá que você paga, mas é uma vez só, você não paga assinatura e depois disso você passa a acessar os seus dados no NAS. Então é um sistema bem seguro, bem fechado mesmo. Ok. Agora, algo que você pode fazer antes de ir para o seu NAS, propriamente dito, isso a partir de agora vale para qualquer sistema, para qualquer um deles, para TrueNAS, para o Synology, QNAP, Asustor, qualquer um desses aqui, é fazer a segurança do seu próprio roteador. Então, primeiramente, o que você deve fazer é o seguinte: lá no roteador você tem a porta WAN e a porta LAN. Então, se você utiliza essa porta aqui para plugar o seu NAS, você está correndo um risco muito grande, porque é uma porta que está diretamente ligada na internet. Tudo que vem da internet vem primeiramente para ela, para depois entrar dentro do seu modem, e o seu modem depois faz lá as questões de segurança que ele precisa. Então, se você tem o seu NAS nessa porta, então tira daí e você vai ligar numa dessas portas amarelinhas que tem lá. Porque ao ligar nessas portas amarelinhas, né, significa que a porta da internet, quando você assina a internet, né, geralmente você liga, você coloca ela aqui, né? E aí quando ela entra no seu modem, ele vai passar por todas as questões de segurança para depois ser enviado aqui para as portas amarelinhas. Aqui você, por exemplo, vai colocar um computador, um NAS, você às vezes vai colocar também um switcher, né? Porque é até melhor se você colocar um switcher, tem o TP-Link que tem switches interessantes para você, inclusive até fazer trincamento de porta no seu NAS, porque ele vem só com 4, é muito pouco, né? Então, de repente, se você vai ligar um computador de mesa, você pode ligar, por exemplo, o seu NAS, ou melhor ainda, se você ligar, por exemplo, um switch que tem geralmente 8 portas, 16 portas, né? E 24, e aí vai. Aí você liga o switcher aqui e depois você liga os seus aparelhos no switcher. Então isso aqui é algo que você precisa fazer imediatamente para aumentar a segurança aí do seu serviço. Algo que você deve fazer também no seu aparelho é desabilitar esses serviços aqui. As portas, se tiver alguma porta aberta para o mundo externo, você fechar. O PNP, esse é um serviço que que as televisões às vezes utilizam, né, do seu roteador para assistir. DMZ também, você desabilitar. É claro que cada roteador tem um sistema diferente, né? Mas, por exemplo, no meu nós temos aqui o sistema de Net Forwarding, que você vai habilitar ou desabilitar essas portas. Então, por exemplo, Port Triggering está desabilitado, ó, DMZ, aí está pedindo aqui a minha senha de novo, deixa eu colocar aqui a minha senha. Vamos voltar lá. Então, esse aqui é o sistema de segurança que eu faço para o meu modem. Ele sempre pede a senha a cada tantos minutos. Então, por exemplo, quando eu vou aqui em Net Forwarding, nós temos aqui, por exemplo, o DMZ, que está desabilitado. Se eu clicar aqui, ele é habilitado. O PNP, que é um sistema que vai ser usado para, por exemplo, televisões smart que conseguem acessar o
o seu aparelho aqui para assistir coisas, né, que você coloca na rede. Então, se você não usa, de repente, é interessante você desabilitar isso aqui. E, de repente, mesmo se você usar, se você tiver um NAS, é interessante você já desabilitar isso aqui, porque acaba sendo uma barreira dentro do seu próprio roteador, né? Fica uma porta aberta no seu roteador que a pessoa pode usar isso daqui e depois, através disso, entrar aí no seu NAS. Então, é interessante você desabilitar. Outra coisa também que eu faço como segurança no meu modem deixa eu achar ele aqui. É claro que cada roteador vai ter aqui um sistema diferente, né? Vamos ver se é na segurança que eu quero. Ó. A segurança é o sistema de acesso. No meu sistema de acesso ele está habilitado e para acessar a minha internet em casa, além da senha, que eu tenho uma senha que tem lá 16, me parece 16, são 16 caracteres ou mais, eu não me lembro a quantidade certa, mas entre esses caracteres eu tenho números, letras maiúsculas, minúsculas, eu tenho caracteres diferentes, né? Então isso dificulta um pouco mais. Mas além dessa senha, eu preciso registrar o número do MAC de cada aparelho. O número do MAC é como se fosse o CPF desse aparelho. Você encontra esse número lá no aparelho. Então, o aparelho não consegue acessar a minha rede se ele não for cadastrado. Então, eu tenho que ir lá no meu modem, cadastrar o MAC e habilitar aqui o sistema de acesso. Então, é algo que eu também faço para aumentar aqui a segurança. Então, na minha rede, mesmo se você tiver a senha da minha internet, que você sabe que é muito fácil de conseguir senha da internet, aí é muito fácil mesmo, né? Existem programas para isso, mas mesmo você tendo essa senha, se ele não for cadastrado, você, né, através do número MAC aqui, você não consegue acessar a minha rede. Também essa aqui é uma outra segurança, é uma outra barreira. Vai dificultar mais o acesso, né? Quem for tentar roubar aqui, entrar na minha rede para roubar, né? Claro que não vai impedir, mas vai dificultar consideravelmente aqui o acesso à minha rede. Então aqui no roteador basicamente é isso, você desabilitar aquelas portas, né? Que tem aqui a sugestão da QNAP. Aqui eu tenho alguns cursos disponíveis na internet que talvez possa lhe interessar. Esses são cursos feitos com muita dedicação, muito carinho, para oferecer sempre o bom e o de melhor para aprimorar suas habilidades aqui, né, em desses assuntos. Caso você tenha interesse em adquirir algum desses cursos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de cada um deles, né? Aqui nós temos o curso Gravação de Vídeos para Iniciantes, Introdução ao Capture One, Melhorando a Iluminação de Fotos com Photoshop, Introdução ao Illustrator e o curso da Nikon D810. Interessou por algum desses vídeos? É só conferir o link deles aqui na descrição do vídeo. Então a primeira dica é você ligar o seu NAS direto aqui na porta LAN, né, que são as portas amarelinhas, desabilitar esses serviços aqui no seu roteador e como sugestão também você colocar lá a questão do acesso por MAC na sua rede, além da senha, o acesso por MAC. Pois bem, isso é o que você deve fazer aí no seu roteador. Agora, quando você vai para o NAS, né, você tem que pensar o seguinte: se você precisa de um acesso externo do seu NAS, então que esse acesso sempre tenha aí uma senha e essa senha seja confirmada. É necessário que se haja uma confirmação aí desse acesso, porque se a pessoa vai acessar, né, um link externo que você criou para uma pessoa baixar direto do seu NAS, então ela vai acessar, mas aí ela vai precisar de uma confirmação, ou sua, ou através de um e-mail que você cadastrou, de um telefone. Então isso é interessante. Existe uma porta aberta, existe um serviço aberto para você acessar aí o seu NAS fora da sua rede, então que esse serviço seja aí de forma confirmada, né? Isso aí vai aumentar a segurança do seu aparelho. Então, uma outra dica de segurança que nós temos também, que a QNAP deu, é você usar o MyQNAP Cloud e o VPN. Então, o MyQNAP Cloud é uma forma de você acessar o seu NAS quando você não estiver em casa. Isso significa que uma porta vai ser aberta, né, para o mundo, e se alguém ter a porta e conseguir as suas credenciais ou fazer aí com algum programa de espionagem, ele vai conseguir acessar o seu NAS e através disso ele vai conseguir fazer upload, download, e às vezes vai até depois fazer aquele sistema do ransomware, né, que eles codificam seus arquivos e depois você vai ter que pagar um valor para isso. Para o MyQNAP Cloud, deixa eu ver o que nós temos aqui para o MyQNAP Cloud.
Então, QNAP Cloud você vai ter que habilitar, é um processo que você precisa ser habilitado, você vai criar sua conta e tudo, depois ele manda para o seu e-mail várias confirmações, está bem seguro. Se você for configurar o Access Control somente para você, é interessante você colocar aqui o acesso privado. Agora, se você tiver mais de um usuário e você vai dar permissão para esse usuário acessar a sua rede, acessar o seu NAS fora da sua casa, fora da sua rede, aí é interessante você colocar aqui no sistema Customized, que aí você vai poder cadastrar o e-mail dele, um telefone celular, e toda vez que ele for usar aqui o seu sistema, vai pedir essa confirmação. Então isso é interessante, né? Eles usam um sistema de certificado de SL que dá uma segurança maior para o seu acesso do NAS, né? E também tem a questão da VPN. A VPN ela é paga, né? Você vai ter que pagar um valor mensal aí. Já o QNAP não, esse QNAP Cloud, ele é um serviço gratuito. Para aquele que já falamos, né? Para você colocar o nível de acesso lá no cloud, é um sistema que vai para SSL, mas e quando você for ter somente você ter o acesso, colocar aqui no modo privado, para dificultar o acesso a outras pessoas que querem invadir o seu sistema, né? Então aqui tem o sistema privado que eu até já falei com você. Aqui é o sistema do MyCloud funcionando, que você tem as informações. Esse verdinho aqui é o que está habilitado. Esse que não está habilitado, eu não habilitei porque é um sistema pago da QNAP. Você tem que pagar uma mensalidade anual, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, né? Então vai depender muito do seu uso. Então, cada pessoa tem um uso muito diferenciado do seu NAS. O meu uso do NAS vamos só para você ver como que funciona. E eu acho que esse sistema me protege bastante. Eu tenho NAS de 8 baias, eu tenho NAS de 6 baias. Então, o que acontece? Esses NAS que eu tenho de 8 e de 6 baias, eles ficam desligados o tempo todo. Mas eu tenho um NAS de 2 baias, eu até já expliquei isso aqui no meu canal, né, que eu uso um Synology de 2 baias, e tudo que eu for fazendo eu vou mandando para ele, né, como segurança. Aí esses arquivos ficam no computador ao mesmo tempo e nesse meu Synology de 2 baias. Depende quando eu tenho uma quantidade boa de arquivos lá, né? Porque aí eu tenho uma segurança. Eles estão salvos no meu computador e geralmente eles estão salvos no computador, no meu OneDrive, que como eu pago OneDrive, eu tenho 1 tera de espaço lá, e também estão salvos no meu NAS de 2 baias lá do Synology. Então eu acho que tem uma segurança muito boa. Então quando eu intero uma certa quantidade de dados lá, eu ligo o meu NAS de 8 baias e transfiro tudo para lá. Quando eu termino de fazer a transferência, eu ligo o meu outro NAS de 6 baias e faço o backup do que está no meu NAS de 8 baias para o meu NAS de 6 baias. Fiz o backup, terminei todo esse processo, desligo, vou para o meu computador, apago os arquivos que eu mandei para lá, né? E automaticamente eles serão apagados também no OneDrive e automaticamente também eles serão apagados no meu Synology. Então assim, eu me sinto muito seguro. Se caso acontecer uma invasão na minha casa, né, alguém fizer esse sistema aí de invadir e ransomware, eu vou perder apenas os arquivos que eu tenho aqui no meu computador e no meu Synology, que é claro que vai ser uma perda de arquivos, mas não serão muitos, né, comparado com o que eu tenho lá no meu NAS, por exemplo, de 8 baias. Lá eu tenho fotos dos meus trabalhos antigos, filmagens, né? Então eu tenho uma quantidade muito grande lá de arquivos. Então se pegar todos esses arquivos, né, aí para mim vai ser um pouco difícil. Então essa é uma outra questão de segurança interessante. Você tem um NAS menor, talvez de 2 baias, terminou, você vai passando para lá. E algo também que você não pode fazer de jeito nenhum, e esse é o relato que eu vi aqui, que muitas pessoas, né, descreveram na internet, é que algumas pessoas que foram atacadas, elas deixam o NAS ligado 24 horas por dia, colocando todos os arquivos, tudo que tem lá, e ao mesmo tempo também, o outro NAS de backup fica ligado o tempo todo no NAS principal. É claro que se você tem um NAS principal e o seu NAS secundário de backup do seu NAS principal está ligado o tempo todo, o que vai acontecer? Se alguém jogar um vírus lá, vai contaminar o seu NAS principal, e como o outro lá está ligado e fazendo backup quase que simultaneamente,
o vírus passa para ele. Então ele acaba contaminando os dois ao mesmo tempo. Por isso que não é interessante. Se você tem dois NAS, que um é o backup do NAS principal, pelo menos esse NAS precisa ficar desligado aí o tempo todo, né? Você só vai ligar quando você fizer o backup. Fez o backup do NAS principal, vai e desliga, né? Aí você tem uma segurança maior. Aí, se você tiver um NAS principal, é bom deixar esse NAS aí, se você precisa ficar ligado o tempo todo, né? É bom você fazer aí um backup a cada uma semana, a cada 2 semanas, para dar tempo, se acaso o seu aparelho receber um vírus, né? Para dar tempo desse vírus se desenvolver lá dentro e contaminar todos os arquivos. Porque se você faz um backup todo dia, né, diariamente, se tiver um vírus lá, às vezes ele não dá tempo porque às vezes você precisa reiniciar o NAS, precisa reiniciar a internet, e até ele agir, às vezes demora alguns dias. Então, se você faz um backup todo dia, às vezes você pode passar um vírus para lá sem mesmo saber. Já teve relato de pessoas aqui de ter a questão de vírus passando um para o outro, né, em torno de uma semana. Às vezes demorar uma semana para o vírus manifestar dentro do seu computador. E computadorzinho doente, né? Isso não pode acontecer. Então, essas são formas que você pode pensar de segurança. Eu acho que a forma mais segura é realmente ter o NAS menor, né? Se você tem arquivos importantes, esse seria um gasto que vale a pena. Ter um NAS menor de 2 baias e colocando lá, como ele tem 2 baias, né? Você pode ter aí uma certa segurança, principalmente se esses arquivos estiverem no computador também, ou no meu caso eles estão também no OneDrive, né? E de repente uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, você passar esses dados para o NAS principal. Talvez até eu vou fazer isso, passar para o NAS principal, aí de repente eu espero mais 1 ou 2 semanas e faço o meu sincronismo com o meu segundo NAS. Eu acho que eu até vou passar a fazer isso, né? Eu não vou, como eu tenho já passado os meus dados para o NAS principal e assim que termino eu faço o sincronismo com o meu outro NAS secundário, eu acho que eu até vou fazer isso. Eu vou passar para o meu NAS principal, vou esperar uma semana depois fazer o sincronismo aí com o meu NAS secundário. Eu acho que vai ser mais seguro para mim, né? Para dar tempo aí para caso haja alguma questão de vírus. Pois bem, então esse aí são sistemas que você vai usar da QNAP. Se você usar o My QNAP Cloud, né? Se for para você mesmo, deixar no modo private, né? E se for outras pessoas, né, que precisam usar o seu NAS, se você tiver outros usuários, colocar lá no modo personalizado, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Aqui o modo Customized Mode é para usuários que vão acessar o seu NAS fora da rede, né, que são outros usuários, não é você. Aqui a questão da VPN. A VPN também ela é um sistema pago, né? Inclusive o QNAP ele sugere para você esses tipos de VPN aqui, que é o OpenVPN, L2TP, Quibelt, WireGuard. Então, de repente, se você pagar algum desses sistemas e você precisa abrir uma porta lá no seu NAS para isso. Mas se você tiver alguma dificuldade em como utilizar uma VPN ou como abrir aqui ou configurar o seu QNAP Cloud, a gente pode fazer um vídeo aí ajudando você nesse sentido, né? Parece que para VPN você tem que fazer uma configuração do Quibelt VPN, aí você vai abrir uma porta, fazer alguma configuração. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Eu até já falei sobre fazer um backup, né, do NAS para um outro NAS, mas tem um tipo de backup que é muito seguro, que é o Snapshots, né? Se você tem um NAS só, né, eu até nem sugiro, porque o NAS não é um sistema de backup. Se você tem um sistema de backup, você precisa de no mínimo 2 sistemas. Um NAS e outro NAS para ser o backup do seu NAS. Porque se um aparelho estragar, né, se o seu NAS estragar, aí já era. O que acontece é o seguinte, um NAS, ou um QNAP, um Synology, ele te protege quando um HD estraga. Se um HD estragar, você substitui o HD e ele faz aí, né, ele reestrutura todos os seus dados se você tiver marcado aí para isso, né? Agora, quando o seu aparelho estraga, né, às vezes os HDs não estragaram, mas o seu aparelho estraga, aí você não tem outra alternativa, às vezes você nem consegue mais acessar os seus dados. Por isso que é importante, né, você averiguar aí a importância dos seus dados. Por exemplo, se for empresa, pessoas, fotógrafos que trabalham com dados importantíssimos, né? Então você tem que ter esse investimento, tem que ter no mínimo 2 NAS. E até por isso que é interessante às vezes você ter que comprar aparelhos mais antigos, que eles são mais baratos. Todos os meus aparelhos são antigos. Eu tenho um NAS de 6 baias antigos, eu tenho outro NAS de 6 baias mais antigos, eu tenho esse Synology de 2 baias que é também bem antigo.
E tem um mais recente agora, que é um NAS de 8 baias, né? Esse aqui é um pouquinho mais novo. Quem acompanha aqui o meu canal sempre vê eu falando isso. Então, mas se você tem um NAS só, né, você está correndo o risco do aparelho estragar, né? Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Existe um sistema bem tranquilo, bem seguro, que é Snapshots. Se você marca para ele fazer snapshots, ele vai tirar como se fosse uma foto de todos os seus arquivos que estão no seu NAS e vai ficar lá um arquivo preso, fechado, que ninguém tem acesso, né? Então, de repente, se um vírus contaminar os seus dados, ele não vai conseguir pegar os seus snapshots. Então, se você faz snapshots diariamente, né, ou talvez a cada 2, 3 dias, aí você deve manter lá snapshots de até 30 dias, por exemplo, né? Se caso o seu NAS for contaminado, você pode pegar um snapshot de 15 dias atrás, 30 dias atrás, que provavelmente ele não estará contaminado, né? Mas é claro que nada na internet é seguro. Se existe algo na internet aberta, alguém pode achar um jeito de decodificar e de contaminar até o seu snapshot, mas basicamente é uma forma bem segura, né? Eu não faço snapshot porque ele acaba ocupando muito espaço, né? Eu prefiro fazer do jeito que eu faço. Tenho NAS do meu uso diário de 2 baias, passo para o meu NAS de 8 baias, depois eu faço um backup do meu NAS de 8 baias no NAS de 6 baias que eu tenho, e assim eu acho que eu tenho um sistema relativamente seguro, né? Se um HD estragar, o NAS vai voltar os meus dados para ele. Se um aparelho estragar, eu tenho outro aparelho com os meus dados, e se caso acontecer aqui uma invasão no meu sistema, eu tenho aí esse meu sistema para poder pegar os meus dados. Aí eu posso, se o meu aparelho for contaminado, eu posso formatar ele todinho, depois é só transferir os dados para ele, e aí vou ter todos os meus dados novamente, sem precisar pagar aí os 600 euros, né? Em bitcoins, então, a última vez que eu assisti o vídeo estava em torno de 600 euros que o rapaz tinha que pagar aí para os hackeadores liberarem os arquivos dele. Então, esse aqui é um sistema de segurança para você melhorar a segurança do seu NAS, né? Esse é um sistema que eu uso, alguns deles aqui eu até nem usava, eu acabei aprendendo no vídeo oficial da QNAP, então eu acabei melhorando o meu sistema de segurança aqui em casa com o meu NAS, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido útil para você. E depende se você faz algum outro tipo de sistema de segurança que eu não mencionei aqui, né? É interessante você escrever no comentário para a gente às vezes depois até fazer outro vídeo sobre isso, né? Para melhorar aí esse vídeo, para de repente alertar aí as pessoas que estão assistindo esse vídeo, porque segurança na internet é muito importante mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se realmente gostou, dá um like aí no vídeo, assina o canal, que isso me ajuda bastante. Espero ver você aí em um próximo episódio. Bye, bye!